Vinícius Pereira aqui, está começando o nosso primeiro podcast, o GAMP Podcast, esse projeto que nasceu para trazer aí mais informação para você. Nossa intenção aqui é trazer convidados que vão adicionar para você algum tipo de conteúdo e que eu tenho certeza que você vai gostar. Se você quiser fazer uma doação para o nosso canal, você pode enviar para o nosso Pix, gamppodcast@gmail.com. Você pode também ajudar a trazer essa doação e fazer com que o nosso podcast melhore a cada dia. Hoje, nós temos uma grande história para contar, mas antes, eu gostaria de falar um pouco da nossa patrocinadora de hoje, a patrocinadora desse vídeo aqui, a doutora Ellen Rabelo Odontologia. Você que é lá de Bacabal, região de Bacabal, você pode ter ali o seu serviço de estética, também serviços odontológicos disponíveis para você. Estamos aqui direto dos Estúdios Del. Esse vídeo é em parceria com os Estúdios Del. Você que quer vir gravar também o seu podcast, você vai seguir lá no Instagram, Estúdios Del, e você vai ter com certeza aí uma boa gravação. Beleza? Hoje nós estamos aqui com dois convidados especiais. Nós estamos aqui com Wilton Rego e Eduardo Júnior. Nós estamos com o perito e o policial responsável por descobrir e investigar um dos casos mais intrigantes que já houve na história do Maranhão. Um serial killer, Francisco das Chagas, que foi preso há muitos anos atrás. Então, fica conosco que nós vamos ter uma entrevista maravilhosa e eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? E não se esqueça de se inscrever no canal, dar a sua força, deixa seu like aqui para fortalecer esse vídeo e também compartilha com alguém que pode achar essa história interessante, beleza? É isso aí. Naquela época não tinha, e até mesmo no meu próprio órgão de origem, que era o ICRIM, o próprio diretor, ele não queria que a gente usasse a máquina digital, porque disse que poderia alguém adulterar uma fotografia, alguma coisa. E na fotografia, na verdade, no laudo pericial, não é a prova principal. O perito ele tem fé pública. Então, a fotografia é um mero ilustrativo para auxiliar no trabalho pericial. Então, eu com esse auxílio de GPS, no dia que eu encontrei o Diniz lá no local, marquei o primeiro ponto, então foi o que ele fez. Eu falei com o Diniz, marquei o GPS, aí ele me levou lá onde foi encontrada a bicicleta, na casa da vítima. Quando nós retornávamos, a gente passou na casa do Chagas. Ele me mostrou lá a casa do Chagas e disse, isso aqui é a casa da pessoa que está como suspeito. Porque nessa data o Chagas já estava preso. Porque o menino desapareceu dia 10, dia 6 de dezembro, e ele foi preso dia 10 de dezembro de 2003. Então ele estava praticamente com 40 dias preso, o Chagas. Que foi de 16 de janeiro, foi encontrado o corpo dele. Mas ninguém tinha nada, assim dizer, uma prova material contra Chagas. A única coisa que nós tínhamos dele era que ele tinha saído com um garoto, e o garoto, ao sair de casa, disse para a irmã que iria apanhar justada com Chagas. Saiu um sábado e não conseguiu mais retornar. Então, a irmã, como ele tinha dito que ia apanhar com justada com Chagas, a irmã foi na casa do Chagas, pressionou o Chagas para ele dar conta do irmão dela. Como o Chagas negava que não tinha nada a ver com o caso, que não conhecia o garoto, que não tinha saído com ele, então eles resolveram ir na delegacia. Chagas foi chamado para ser ouvido na delegacia, foi liberado. Do dia 6 ao dia 10, até que foi decretada a prisão temporária dele, ele foi chamado umas 3 ou 4 vezes na delegacia. No caso, isso aí já aconteceu quando tu entraste na investigação. Não, isso aí foi do dia 6 a 10 de dezembro. Na verdade... Até dia 16 de janeiro. Só abrindo um parênteses para dar uma lembrada, eu já estava na equipe na época, né? No dia 6 ele desapareceu, o garoto desapareceu. Ele informou a criança, a irmã do Jonathan, na verdade, na época tinha 13 anos, né? Então, pela atipicidade dele fazer desse tipo de atitude, ou seja, ele não era costumagem dele sair e não voltar, ou sair e não dizer com quem saía, né? Então, ele foi treinado, a mãe educou para isso. Então, ele saiu, mas antes de sair de casa, ele disse para a irmã dele, na época, tinha 13 anos, informou que iria sair com uma pessoa chamada Chagas, e ela perguntou quem era o Chagas, e ele disse que era alguém que consertava bicicleta lá próximo da residência. Então, foi só essa informação que passou.
por ele ter demorado a retornar no horário normal, até 19 horas ele não retornou, então a irmã de 13 anos começou insistentemente procurar onde o Chagas trabalhava. De lá achou uma irmã do Chagas que morava próxima, né? E daí ela acionou a polícia militar quando a mãe chegou em casa. Nessa mesma noite o Chagas foi sim ouvido, foi localizada a casa dele, que era longe da casa do John. Ele foi ouvido a primeira vez, depois negou qualquer tipo de contato com o Jonathan, disse que não conhecia. Depois ele foi interrogado novamente pela insistência da irmã. No terceiro interrogatório ele já caiu em contradição. E aí sim começaram a equipe de policiais que estavam designados para investigar o caso, focamos nele. Foi daí que a gente começou, baseado nas contradições, que a cada depoimento que ele prestava, ele mudava a versão. Nós começamos então a checar aquilo que ele informava, os horários que ele dizia estar, os locais que ele dizia estar naquele horário não batiam. Então, baseado nisso, foi representado pela prisão temporária, sequestro, porque ainda não tinha o cadáver, então, portanto, não poderia ter sido por homicídio, era um sequestro na época. Então, foi decretada a prisão temporária, que só era 30 dias. E nesse interim, faltando já 2 dias de expirar a prisão temporária, salvo engano, acho que uns 28 dias, estava presa 26 dias ou 27 dias, não estou lembrado, foi que o cadáver do Jonathan, foi encontrado uma alçada, aliás, no local que o perito está informando aqui, numa comunidade chamada São Brás Macaco, uma comunidade na época lá, muito difícil acesso, uma região de pedreira, mato fechado. Foi encontrado lá por uma pessoa que foi tirar pedra, um caçambeiro, foi encontrado uma alçada. E daí foi sim, que aí a perícia começou, o amigo Wilton abraçou a causa de livre e espontânea pressão, que estava de plantão, né? Senão é porque tinha que ser, né? A coincidência. Estava de plantão, a partir daí a coisa ficou mais técnica, né? Porque nós tínhamos os laudos dos casos, a polícia tinha os casos. Os laudos dos casos anteriores. Existia inquérito, sim. Não é que alguns inquéritos estavam com autoria, inclusive com condenações das pessoas indiciadas e acusadas e julgadas pelo Poder Judiciário. Mas outros estavam sem autoria. Então, só que a partir daí a perícia passou a ser mais técnica, com recursos, inclusive próprios, como ele está dizendo, do próprio perito. O que eu disse, a complexidade do caso Chagas, ele começa da falta de estrutura técnica, estrutura de treinamento para os policiais na época que trabalhavam. Então, tudo era novo, né? Então, porque eu vi no caso que ele, inclusive, participou, né, das buscas, estava sempre ali, ativo, né? E aí, quando surgiu, doutor Eduardo, essa desconfiança de que ele poderia ter essa participação nesses assassinatos? Não, aí a questão primeiro foi identificar e ter-se precisão ou certeza que aquela ossada era do Jonathan. Confirmado pelo laudo, pelo Instituto de Medicina Legal, que aquela ossada era do Jonathan, então a coisa mudaria totalmente de rumo, né? Nós tínhamos certeza, ou a secretaria teria mais, digamos assim, segurança em apontá-lo e indiciá-lo como autor. Né? Naquela época, os exames de DNA, no caso do Jonathan, lá no local foi encontrado a camisa, parte da camisa, porque uma das assinaturas do Chagas era cortar a camisa. Exato. Foi encontrado o short. Que a gente chama de assinatura criminal, né? Ele deixava uma assinatura no crime. O short estava no local reconhecido pela mãe, então a gente já sabia que aquela ossada era do Jonathan. Estava desaparecida, mas precisava de um dado material. Então precisava ter o laudo cadavérico, com a identificação da vítima. Esse material, inclusive, foi mandado para fora para fazer o exame. E o próprio exame do DNA. Sim. A arcada dentária foi feita também para a identificação da alçada dele, mas quando foi identificado o Chagas, então, voltando lá para o dia que foi encontrado as alçadas do Chagas, eu estava de plantão, consta do GPS, eu marquei o que nesse dia? Marquei o ponto que foi encontrada a bicicleta do Chagas, do Jonathan, o local que foi encontrada as alçadas. Eu passei na casa do Chagas lá com o Diniz, ele me mostrou lá a casa da vítima, do suspeito, eu marquei com o GPS. Nós fomos na casa da vítima, ele mostrou
onde era a casa da vítima, a casa do Jonathan. Na outra rua, lá no Jardim Tropical, tinha a casa da irmã do Chagas, que era a dona Eliane, que morava lá. E no retorno, o Diniz me mostrou ainda a casa do Ivanildo Pólvora, outra vítima que esse crime ocorreu em 91, dos mesmos casos do Chagas, em 91, e mostrou a casa do Daniel. Daniel era sobrinho do Chagas, foi uma das vítimas que eu tenho na casa dele. Então, com base nisso aqui, eu conversei com o Diniz, que estava coordenando o caso lá, e eu disse: Diniz, me passa um relatório desses casos que vocês estão trabalhando, e que eu queria dar uma estudada. Aí o Diniz me mandou um relatório que tinha o nome das vítimas, a data de nascimento, a data que foi desaparecido, o endereço e as principais razões. Então, uns 3 ou 4, uns 2 dias depois, ele me mandou esse relatório lá, não sei se pode deixar lá para mim. E eu peguei esse relatório. Primeira coisa que eu fiz no caso dos meninos emasculados, assim, em termos de vincular os Chagas às emasculações. Como? Eu peguei a data que ele tinha me colocado, aí entrei na internet e procurei emasculação, porque para mim emasculação era um nome estranho. Não tinha, porque não é comum você chamar, o que é emasculação? Imagine em 2003 como é que era a emasculação. Aí encontrei o site dela na Casói, que tinha a relação dos meninos de Altamira, que tinha as iniciais e as datas. Aí eu peguei no Excel, coloquei aquelas datas de Altamira, coloquei a do Maranhão e mandei filtrar. Primeira conclusão minha, tinha uma sequência de Altamira, uma sequência do Maranhão, outra sequência de Altamira e depois só do Maranhão. Eu digo: epa, botei de cores diferentes, Maranhão e Altamira. Aí eu fui na delegacia lá conversar com o Diniz. Eu disse: Diniz, para mim, primeiro, quem matou os meninos de Altamira foi o mesmo que matou aqui no Maranhão. Ele disse: por quê? Eu não conhecia Chagas, não sabia quem era Chagas, não tinha nem visto falar, sabia que era suspeito, nem o nome dele eu não conhecia. Aí o Diniz começou até a sorrir. Eu disse: o que foi, Diniz? Está sorrindo? Pensei que tinha faltado alguma coisa que pudesse. Aí ele entrou lá para dentro do gabinete e me trouxe a qualificação do Chagas. Ele nasceu no Maranhão, Caxias, 6 anos foi no Maranhão, Altamira, e depois passou um certo tempo lá de morar aqui no Maranhão. Ou seja, ele tinha os crimes em Altamira e o Chagas tinha morado em Altamira. Nós tínhamos com suspeito e nós tínhamos uma sequência de datas. Eu digo: para mim foi o cara. Esse é o mesmo que cometeu os crimes, que mesmo assinatura, o mesmo modus operandi, emasculação. Então, as datas batem quando ele estava aqui, os crimes aconteceram aqui. Então, vamos trabalhar em cima dele. E aí, eu pedi: Diniz, verifica os meninos aí, localizar, junto à família, onde o Chagas morou, aliás, onde os meninos moravam, onde foi visto pela última vez e o local foi encontrado as ossadas, o corpo. E assim, com uma semana depois, eu disse: nós já encontramos uns 8, ou foi 9. Aí estava a equipe, inclusive o Eduardo estava nessa equipe junto com a gente. E eu voltei com o GPS, fui marcando. Aí eu disse: já que nós marcamos os meninos, pergunta para esse rapaz que está preso aí, onde ele trabalhava, onde ele morava, onde ele tinha familiar, onde é que ele frequentava aqui. E aí eles saíram com a equipe. O Chagas, muito vaidoso, queria andar, estava quase com um mês preso, mais de mês, queria andar. E eu morei aqui, e nós fomos no outro dia com o GPS. Conclusão: onde tinha uma casa do Chagas, tinha 3, 4 crimes ali próximo àquele local. Tinha outra casa aqui, tinham vários pontos aqui. Então, ou seja, estava concentrada próximo aos locais que eles frequentavam. Nós já tínhamos a sequência de crime que morava em Altamira, que em Altamira. E agora as casas. Então, a partir daí, que a gente resolveu fazer uma vistoria na casa do Chagas. Ele foi preso no dia 10 de dezembro de 2003. No dia 24 de março, para te ver, dezembro para março são 3 meses de investigação. Então, nós vamos fazer essa vistoria.
Fizemos uma vistoria lá, foi encontrado um pedaço de traqueia. Traqueia, que é essa parte, e um pedaço de saco escrotal, um couro com formato de saco escrotal. Cartilagem, né? Cartilagem. Esse material foi recolhido, então foi encontrado dentro da casa do Chagas. Encontramos um estilingue também? Não? Sim, mas essa parte do estilingue, esse material, porque quando o Chagas foi preso, todos os objetos do Chagas foram apreendidos. Roupas, objetos, documentos, qualquer coisa foi encontrado. Porque a casa dele era uma casa de taipa, de chão batido, tinha barro. Tinha 4 metros de largura, né? 4 paredes, por 5 de comprimento, porta e janela. Isso era a casa dos Chagas. Casinha bem pequena, tinha uma geladeira, não tinha muita coisa dentro da casa não. Uma forquilha no meio. Então resolvi fazer uma vistoria na casa, porque foi encontrar esse material lá. Então nessa vistoria a gente encontrou o quê? No canto da casa tinha a parte de solo que estava com a tonalidade diferente e estava um pouco cedendo. Então, a partir daí a gente resolveu fazer uma escavação. Isso foi dia 24 de março. Dia 25 passou o dia todo chovendo. Nós não tivemos condição de fazer essa vistoria. E dia 26, cedo, quando o Eduardo, juntamente com o Procópio, já me ligaram, vem para cá que nós já achamos osso. Eles começaram a fazer a escavação lá mesmo, a gente... 7 horas da manhã, já me ligaram, na verdade, eu fui para lá. Foi até como foi que nós suspeitamos que ali poderia havia alguma coisa. Ele era muito benquisto na comunidade, né? Então, diga-se de passagem, lá as pessoas gostavam dele, inclusive poucos aceitavam quando ele passava na imprensa, porque ele consolava as mães. Ele era ativo ali na comunidade. Quando consumia as crianças lá na comunidade, ele organizava as buscas, ele consolava as mães. Nós temos depoimentos de 2 mães que ele matou os filhos, né? E consolou elas, né? Dava leite. Então ele era muito solícito, né? Ele organizava as buscas, ele chamava a imprensa. Ele chegou aí no Ratinho, no programa do Ratinho, dizendo que a segurança pública do Maranhão não resolvia esses casos. Então ele era muito solícito. Então ele era benquisto. Eu lembro bem que a gente entrevistando alguns moradores, quando tocava nesse assunto, eles até achavam que a polícia estava acusando o inocente. Mas aí uma vizinha, primeiro elogiou ele, né, pelo fato dela não ter nada contra, mas que à noite, a única coisa que ela não gostava é que todos os dias lá era chão batido, ainda era só terra. A única coisa que ela não gostava é que ele só fazia isso à noite, né? Ele, ao invés de compactar a terra de dia, que era uma invasão, era recém-criada a invasão, ele fazia isso à noite, despertava o sono dela, né? E aí nós começamos a desconfiar que por ele estar compactando esse piso à noite, poderia ter algum problema. E é como o meu amigo Wilton falou, pelo fato dele ter passado, já está praticamente há quase 40 dias preso, mais ou menos isso, já estava chegando a 3 meses, ele negando inclusive a autoria de Jonathan, ele negava a autoria do Jonathan até então, mesmo com os exames de DNA já praticamente já na mão, ele negava a autoria de qualquer crime. E aí, pelo fato de esses 3 meses estar sem estar compactando toda noite, havia uma diferença no solo, próximo de uma cômoda que ele tinha. Nós percebemos uma diferença de um quadrado. E aí foi que nós tentamos, e realmente na tarde anterior choveu muito, não deu. No sábado, foi um dia de sábado, eu lembro bem, pela manhã, ele desafiava tanto, digamos assim, a competência da polícia, ele desafiava tanto o trabalho da polícia que ele autorizou de próprio punho uma busca na casa dele. Ele autorizou porque jamais imaginava que nós iríamos encontrar. E não demorou muito, mais ou menos meia hora já no local, nós começamos aquela parte mole, começamos a escavar um pouco, não 50 ou no máximo 80 centímetros, encontramos a primeira, um fêmur, salvo engano, foi aí que nós acionamos imediatamente o perito para ele comparecer, e daí foi que a gente achou. E o primeiro cadáver que nós achamos, inclusive, foi o sobrinho dele. Era o Daniel, que ele mesmo... Não era o Daniel, não. Era outro, né? Outro, o Daniel parece que estava em outro. Realmente. Dentro da casa estava o Danielzinho, mas o primeiro foi outro. Como o Eduardo estava falando, a gente resolveu fazer essa escavação na casa dele. E o primeiro garoto chamava Emanuel Diego. Era um garoto que estava desaparecido. A mãe pensava que ele estava... A mãe jurava que o garoto estava vivo.
porque ele tinha sido visto não sei aonde, tinha sido visto por ladrão antes da guarda, eu sabia que ele estava... E esse primeiro garoto, ele cortou ele ao meio, colocou em 2 sacolas separadas. Isso, sacolas. Exatamente. Ele amarrou as pernas. Dobrou, né? Dobrou as Estava pernas, dobrado. amarrou as pernas, as duas com um arame. Ele estava separado porque a parte do tronco, a cabeça estava para um lado e os pés amarrado para o outro lado. Então, nós escavamos, nessa época a gente chamou o bombeiro lá, foi feita uma busca. Como a casa era pequena, a gente resolveu fazer uma busca geral na casa. Cavar tudo logo. Vamos cavar, porque a casa era menor que esse estúdio aqui. Era 4x5. mais ou menos era Começamos a isso escavar, foi logo, Difícil, né? o bombeiro gritou, opa, aqui tem um saco. Quando tiramos, é um sacozinho, porque essa Aí era segunda do Daniel, vítima, isso é verdade. a segunda vítima, é porque na escavação talvez não estava nem lá por dentro, porque eu que estava organizando lá toda a escavação, acompanhando. É porque o odor era muito forte, então a gente não Tem muito conseguia, costume, a gente não conseguia ficar muito tempo dentro, sabe? No caso, nesse dia aí, o Chagas já tinha confessado que era o Não, autor, peraí, não. aí nós Até então ele negava tudo. negava tudo. Então, inclusive nesse dia, quando a gente achou o primeiro corpo lá, ele dizia para os companheiros de cela dele que lá era um cemitério clandestino. Nós pedimos até para tirar uma televisão que estava na permanência da delegacia, porque a imprensa poderia divulgar e ele ouvir lá que encontramos o cadáver. Né? Então ele conseguiu ouvir, foi tarde demais quando retiraram uma televisão, um televisor que tinha. Aí fizemos a escavação, quando tiramos o segundo corpo, que foi do Daniel. O Daniel tinha 4 anos, era um garoto que ele tirou dentro da casa do pai, estava dormindo, o pai estava bêbado. Detalhe, ele era tio, né? É. O Daniel era sobrinho dele, filho da irmã dele. Irmã da mulher dele, da ex-mulher. Aí ele... Isso, irmã da cunhada, exato. Da cunhada. Ele tirou o garoto, levou para casa, disse que o garoto estava chorando muito, ele pegou, bateu com a cabeça dele na forquilha da casa, esfacelou o crânio, realmente bate com o que ele disse. Então, ele enterrou o garoto. Na hora que a gente tirou o saco, que abriu, ele estava enrolado na camisa do pai, do Domingos, que era o pai do garoto. Então, ele já reconheceu logo que era o Daniel, que era ele estava aparecido no dia 2 de fevereiro de 2003. Já estava com 1 ano e pouco que o garoto estava desaparecido. Tinha feito muitas buscas. Inclusive, o Chagas... Foi um caso assim, foi feita uma reprodução simulada no caso do Daniel. Desaparecimento, né? Daniel. E ele... Esse garoto é Emanuel Diego. Esse garoto é um menino de rua, que ele ficava rodando pelo lado da Coab ali, e estava lá pela casa do Domingos. Domingos é o pai do Daniel. Então, o que foi que aconteceu? O Domingos, como ia ter reprodução, pediu para o menino ir embora. Porque naquele dia, no outro dia está a polícia lá, a polícia suspeitava que poderia o Domingos ter matado o filho, ou desaparecido de qualquer forma, ele já era um suspeito. Então o Domingos pediu que o menino fosse embora. Chaga ouvindo aquilo ali, convidou o garoto para a casa dele. Na véspera da reprodução, ele matou o garoto. Aí quando foi pela manhã que estava tendo reprodução, ele veio participar da reprodução no Chagas. E foi um figurino, ele participou em figurino. Por que o Chagas participou? O garoto, o Domingos, tinha 2 filhos. O Chagas tinha 2 meninas. Então usaram as filhas do Chagas como para representar os filhos do Domingos na reprodução simulada, porque a gente usa figurantes. Ele participou da Aí simulação. uma das meninas estava chorando. A reprodução simulada, na verdade, estava estranhando o povo. É que Então, o pessoal assumiu, conhece como reconstituição do crime, né? O Chagas assumiu o papel do Domingos na reprodução. Porque a gente usa figurante. Como é que estava? Estava assim, a gente coloca cada uma pessoa fazendo o papel de cada um. Para você ver se tem coerência ou não. Então o Chagas assumiu a posição. Então na reprodução ele tinha matado o garoto na noite. No outro dia estava fazendo a reprodução de uma forma tranquila. Muito frio, né? Frio. Frio. Então, a partir daí que a gente conseguiu encontrar os 2 corpos, do Chagas, do Emanuel Diego e do Daniel dentro da casa, nós já tínhamos a primeira certeza. Aquele jogo de datas que a gente já sabia que era ele que tinha feito aqueles crimes.
Agora nós tínhamos uma prova material. Prova irrefutável. 2 corpos dentro da casa dele. Ele não tinha mais como negar que aquelas 2 vítimas foi ele que fez aquele crime. Era incontestável. A gente já tinha muita informação do Jonathan, que ele tinha saído com um garoto, não tinha mais voltado. Já havia aquela pressão da ONU para saber quem é que estava ocasionando essas mortes, quem era o assassino? Já, porque essa equipe multifuncional que foi colocada, ela foi criada em abril de 2003. O menino Jonathan morreu em dezembro. Ou seja, já estava mais de ano que essa equipe estava montada. Essa equipe, Inclusive, o Eduardo participou. Na verdade, assim, isso tem que ser deixado bem motivo de elogio. Foi uma iniciativa da Procuradoria-Geral de Justiça, na época o procurador-geral era o Dr. Raimundo Nonato Cavado Filho, com o secretário de Segurança. Foi necessário criar uma força-tarefa em todos os termos, cooperação técnica, humanas, né? Daí formaram as equipes com o pessoal da inteligência da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar. Foi formada uma força-tarefa justamente para isso, né? O Brasil estava respondendo uma ação no tribunal, nos organismos internacionais, inclusive faltando 2 ou 3 dias que haveria uma audiência onde o secretário de Segurança na época deveria estar presente, e ele foi que os cadáveres foram encontrados. Foram poucos dias, não lembro se foi coincidência ou não. Faltavam 3 dias para o Brasil para ter uma audiência onde eles deveriam estar lá representando. Na época, aqui foi criada uma CPI na Assembleia, que era para a respeito desses casos de meninos emasculados. Então, a gente já tinha todo um trabalho feito, mas não tinha achado os corpos ainda. Inclusive, o Diniz, na época, eu conversar com o Coutrin a respeito desses trabalhos que a gente já tem aqui, porque ele vai ter uma audiência na Assembleia e a gente precisa alimentar as informações com ele, passar as informações que a gente tem para ele. Aí, quando chegou conversando lá com ele, eu já estava com material, porque naquele tempo você tem um trabalho que eu fiz um mapeamento todinho, utilizando todo um trabalho novo, utilizando GPS, as fotografias, o mapa eu usava fotografias aéreas, que eu baixava no site aqui do estado do Maranhão, as fotografias da ilha. Então era uma coisa inovadora, porque a gente tinha naquela época. Quando viu aquele material, aquele trabalho, ele disse, não, eu preciso desse material para levar para a Assembleia, porque eu preciso, estou convocado lá para depor a respeito desse cara na comissão, e esse material é de extrema importância. Mas que o trem viu o seguinte, não adianta você simplesmente levar esse material, porque na hora lá, na hora de explicar, você não vai ter aquele detalhe que quem está fazendo, como eu e o Diniz estamos trabalhando no caso, a gente possa detalhar mais a fundo. Então, continuando, pois tá bom, vamos fazer o seguinte, vocês vão comigo. Aí eu fui convocado, eu e o Diniz, a equipe foi para lá, para a Assembleia, e o Coutrin fez aquela explanação inicial, que ele é bom de lábia mesmo, para conversar, tem uma boa oratória, e depois a gente explicou o caso todo, a gente contou na Assembleia o que ia acontecer 2 dias depois. Porque a gente já sabia, tinha todo um mapeamento em cima da vida do Chagas. Não tinha os corpos. Isso foi na terça-feira, quando foi na sexta-feira, nós arrancamos os corpos na casa dele. Ou seja, nós contamos uma história que ia acontecer e se confirmou. Já baseado nas investigações da perícia. Nas investigações que nós tínhamos, o trabalho que já tinha levantado, estava trabalhando em cima dele. Já havia os dados, né, de investigação já estavam avançados. O que nós precisávamos mesmo eram os corpos. Já tínhamos o corpo, a alçada do Jonathan já tinha, sim, aparecido, mas o exame DNA, salvo engano, eu não lembro se foi para Recife, foi para outro estado, na época não sei se era feito aqui. Aqui não tinha ainda não. Ainda não tinha. Então, mas a parte técnica da investigação, a perícia técnica, a geografia criminal, que na verdade foi o Wilton que inovou isso aí, hoje está sendo usado lá pelo FBI, né? Então, aquilo ali, nós já tínhamos os dados para indiciá-lo. E
O delegado já tinha, assim, na Essa época. técnica é utilizada no FBI, é isso? Sim. Hoje, o que Porque ele... naquele tempo eu não sabia dessa informação. Inclusive, quem me contou foi o Ivan, que é daquele Projeto Humanos, que eu tinha conversado com ele um mês atrás. Aí ele estava me dizendo que o FBI usa esse trabalho como referência para investigação de crimes em série. Ou seja, Caramba. partiu do Maranhão, daqui, Passo do Lumiar... Referência. Olha saiu só. daqui do Maranhão, porque na época foi inovação na investigação de crimes É em verdade. série. Um trabalho muito técnico, muito bonito. Então, como o FBI chegou nesse trabalho? Vamos dar uma pausazinha aqui. Assim que, depois do trabalho concluído já, o doutor Agamenon, que hoje é promotor de justiça, ele trabalhou no caso, ele foi chamado para a equipe, porque eram muitos crimes para ser... Eram muitos inquéritos para Muitos relatar. inquéritos para ser relatado, para ser ouvido, para montar. Então, ele foi chamado para fazer parte da equipe. Inclusive, outras pessoas também foram chamadas para trabalhar junto com a equipe, porque a partir do momento que a gente começou, o Chaga confessou aqueles crimes, e a gente já tinha muita prova material, tinha que relatar, tinha que fazer todos os trâmites legais do processo. Então, dos inquéritos. E aí o Agamenon, ele foi fazer um curso no Rio Grande do Sul. Eu acho, não sei se foi em Gramados, se não me engano. Ele me ligou, eu estou aqui fazendo esse curso, é o pessoal do FBI que está ministrando esse curso, é crimes em série. E eles abriram a oportunidade para a gente apresentar esse trabalho. Quem tiver algum trabalho nesse caso, que possa apresentar, deixar lá um dia. Aí ele me ligou e eu passei o trabalho via e-mail para ele, na época. Tive que dividir em 4 e-mails, porque a capacidade de transmissão era muito pequena, difícil. E o trabalho é grande, complexo, muita fotografia, muito material. Então ele apresentou lá. E eles apresentaram o trabalho, mas eles levaram uma cópia para lá. Levaram o conhecimento Sim, para lá, para claro, utilizar porque lá. como ele estava ensinando para a gente, eles aprenderam também o que tinha aqui, o que foi Utilizado, né? utilizado, a técnica que a gente utilizou, e eles viram que aquela seria uma técnica que poderia facilitar a investigação de crimes em série. Então tem que dar os créditos do FBI, né? O FBI tem que mencionar lá e tem que dar os créditos, Sim, né? isso eu não sabia que eles estavam usando, mas o Ivan, desse Projeto Humanos, de Altamira lá, ele me falou, quando eu estive conversando com ele primeiramente me parabenizou por esse trabalho, ter pegado essa repercussão nível a polícia, que é a FBI. Que é uma referência, né? Também referência. investigação, né? Não deixou de ser, eu sempre comento isso, que o trabalho técnico, essa geografia criminal que o perito fez, né, foi essencial, porque é o seguinte, o que muita gente não sabe, o Chagas só resolveu colaborar com a justiça e com a polícia depois que ele viu que não tinha saída. As confissões dele não foram espontâneas. Inclusive, ele relutou. Quando nós voltamos, o interrogatório dele, lembro bem, começou às 19 horas do mesmo dia que achamos o cadáver. Como foi esse processo de confissão dele? Foi Sim, eu vou uma entrar questão aqui. espontânea? Aí eu vejo o seguinte, nesse dia, como ele já tinha dito que lá era um cemitério, a gente sabia que o coveiro era ele. Ele falou que lá era um cemitério Era um cemitério clandestino. clandestino, mas a gente sabia que o coveiro era ele. Eu não conhecia o Chá, como eu te falei, eu vim conhecer nessa noite. Eu sempre, eu tinha meu notebook, que também é uma coisa que pouca gente tinha na época. Para te ver... Os equipamentos modernos na época. Olha, Nossa. meu notebook, para ter uma noção, eu quando comprei meu notebook, um carro popular, um Gol, vamos supor, um Gol custava 15 mil. Eu paguei 7 mil no notebook. Para te ver, eu peguei, dei 3 mil de entrada e financei 4 mil em 36 parcelas. Aí, o computador era caro. Para te ver o Hoje tanto tá que esse o computador valor também, preço. viu? É o meu valor, mas é o que acontece. O banco, para me financiar, pediu como garantir o equipamento. Eu tinha que alienar o equipamento ao banco, mandei todo o nosso fiscal tudinho. Para te ver a noção. Então, eu cheguei, eu tinha minha maquinazinha digital, aquela 3.1, que foi de excelente, tudo que eu ia fazer, eu fotografava. Aí, quando nós fizemos, como eu tinha feito, a gente fez o levantamento das casas das vítimas, identificou o local, identificou onde a vítima morava, onde foram encontrados os corpos, e assim a gente fez também para o material do Chagas, onde ele morava, a casa dos parentes dele, o local. Então, no dia do interrogatório,
Eu cheguei para ele, Chagas, não tem mais como tu negar. Nós já achamos 2 corpos dentro da tua casa. E eu abri o notebook e comecei. Tu conhece essa casa aqui? Eu mostrava a fotografia da casa de fulano. Ele, não sei de quê. Olha direito. Essa aqui é a casa da mentira do Maiobão. Tá. Mostrar a casa da irmã dele, mostrar a casa da ex-mulher dele, mostrar a casa dele. Ele foi reconhecendo as imagens, as casas, ou seja, os locais. eu disse, Chagas, nós já sabemos da vida toda. Tá imaginando quem tá pensando que não gosta da vida? Não adianta, tu já sabe todos os crimes que tu cometeu. Ou seja, nós fomos jogando a prova material em cima dele. Aí sim que ele foi começar os crimes, confessar. Ele viu que não tinha mais saída, que ele reconheceu tudo. Você com a prova material na mão, é como você dizer assim, você chega, é filmado no local, diz, não, eu não estava aqui, a foto, a filmagem. Como é que a pessoa nega? Antes das confissões, eu tenho print, né? Então, hoje seria isso, sim, né? eu tinha todas as fotos. Aí eu mostrava, o garoto morava aqui, tu morava bem aqui, Chagas, dá 200 metros de distância. Nós sabemos que tu morava em Altamira, esses que não acontecem. A gente jogou um bocado de coisa em cima dele. Claro que a gente não sabia tudo. Nós passamos... Nós sabíamos algumas coisas. E aí ele começou a contar. E nesse período lá, que a gente começou a interrogar, ele foi contando os crimes. Isso dia 26. E ele foi passando, foi contando, foi abrindo, foi contando. E na primeira semana, nos primeiros interrogatórios da primeira semana, ele confessou bem uns 15 crimes. A população na época dizia isso, não, ele está apanhando muito. O pessoal está batendo nele. Porque ele está confessando que esse crime não foi ele que fez. Foi isso. Então, tu imagine, a pessoa confessar 15 crimes, 12 crimes. É só fazer um parênteses aqui, Wilton, lembrar para o pessoal poder entender, assim, tudo que o Wilton mostrava, que estava no notebook, esse trabalho tinha sido anteriormente feito, inclusive a equipe foi para lá. Eu, particularmente, um dos melhores policiais que eu acho que o Maranhão teve e tem ainda, né? Está nativo ainda. Nós tivemos lá em Altamira, investigamos toda a vida dele, desde a infância, nós tivemos fotos, nós tínhamos toda a vida dele mapeada. Depois nós fomos até lá, na cidade, num povoado chamado Buriti Corrente, que foi no interior de Caxias, no distrito de Caxias aqui no Maranhão, também tínhamos fotos da família e tudo. Então isso tudo foi para o computador, o Wilton fez esse trabalho que, mesmo assim, a gente ainda teve que... Ele pediu para negociar, né? Porque temia pela vida da esposa e dos filhos, né? E entrou o Ministério Público, né? Na época, a doutora Geraldiz, muito competente também, que era quem coordenava o grupo de combate a organizações criminosas lá com o doutor Marco Aurélio, foram de um papel assim, extremamente essencial, porque sem eles, ele não confessava, ele foi bem enfático. Então, o Chagas ficou com medo dessa retaliação da comunidade, da própria população, e aí da comunidade. Pediu que tirasse a esposa. Foi a única exigência dele ou ele pediu mais alguma coisa? Para a polícia e para o Ministério Público, os 2 cadáveres que estavam na casa dele, apesar de ele ter contado essa história, um álibi que ele criou talvez na hora ali, de que ele tinha feito a casa em cima de um cemitério, mas como o Wilton disse, nós sabíamos que o coveiro era ele. Embora com toda essa prova, ele podia se limitar, mas ele primeiro negociou. Primeiro ele pediu que a família dele fosse retirada, fosse colocada em segurança com as filhas, e aí entrou o GAOP, o CAOP, eu não lembro o nome da sigla, o doutor, o promotor na época, o doutor Marco Aurélio, a doutora Geraldiz e o outro promotor, não lembro o nome dele agora, que tiveram um papel essencial. Aí sim, depois que ele viu que a esposa dele estava segura, foi para um local que não podia ser revelado com os filhos, aí ele começou, sim, a confessar um por um. Esse interrogatório começou por volta de uns 19, 20 horas, e aí não parou mais, até 3, 4 dias, o negócio exaustivo. Ele parava aqueles tempos. Tinha que dar uma lanche, né? Mas também não podia... Sim, aí quando ele confessou os crimes, aí no dia 1º de abril, que isso foi do dia 26 até o dia... Os meses interrogatórios foi do dia 26 até o dia... final de março. Então, ele, no dia 1º de abril, ele pediu para ir na casa dele. E nessa vez eu não acompanhei, mas ele chegou lá na casa, ele disse que ia ver como é que estava a casa, como se o... Porque a gente fez escavação na casa. Então, virou um ponto turístico a casa dele lá.
Todo mundo queria ir lá na casa do Chagas para ver onde é que tinha enterrado o povo. Então, como é que o povo é curioso. Então, no dia 1º de abril, ele foi lá na casa, aí disse, bem que tem outro enterrado. Também não sabia. Esse já estava mais no meio da rua. Por quê? Quem constrói casa de taipa, a gente faz um buraco, tira o barro, umedece com água, utiliza as tábuas, as ripas, e vai colocando o barro ali entre as ripas para poder fazer a taipa. Então, ele abriu o buraco, ele matou outro garoto, que foi o Diego Gomes de Araújo, e esse garoto ele pegou e colocou dentro desse buraco. Chegou, jogou o lixo por cima, jogou um material por cima. Estava no pé da cerca, né? Estava fora lá. E aí a prefeitura veio, jogou a pissarra por cima e cobriu. Terminou de enterrar. Então ele disse que estava lá, no mesmo dia a gente começou mais a escavação, por volta de 4 horas da tarde, escavando manualmente, escavamos, nada, foi até 10 horas da noite, nada de conseguir chegar nesse corpo. Aí, no outro dia, aí o Cutrão arrumou uma reta escavadeira e começamos a fazer uma escavação através de máquina. Nós começamos por volta de 9 horas, já estava dando 2 horas, 3 horas, e nada de encontrar o corpo. E aí o Diniz tem que conversar com o Chagas, porque não estamos achando esse corpo. E aí o Diniz veio aqui na delegacia, conversou com ele, e disse, Chagas, nós conseguimos 20 homens do choque, nós vamos ter que te levar lá no local para tu mostrar. Mas só que lá tem mais de 2.000 pessoas no boca daquele buraco. Então, eu não sei se esses 20 homens do choque vão te segurar lá, não. Porque, tu imagina, gente é gente. Revoltado, como eles estão lá. Da retaliação. Aí ele disse, não, escava mais próximo da casa do rapaz lá. Aí eu mudei a escavação para perto, estava a 50 centímetros da parede do cara lá. Do corpo que estava, do jeito que ele disse, que ele tinha botado o garoto, vestido ele num saco e colocado num saco sentido contrário, e passado uma corda de barbante por cima do saco, estava assustado. Fazendo um parênteses aqui, que esses cadáveres que a gente conseguia localizar, antes a equipe ia com eles sim, numa viatura descaracterizada, ninguém sabia, porque o temor pela vida dele já estava nas mãos do Estado, né? Então a polícia já era responsável pela segurança dele. Então nós tínhamos que um dia antes ele ia mostrava o local, mais ou menos, ele tinha uma noção muito grande, uma precisão muito certa de distância e de tempo, né? Isso a gente geralmente encontrava quando ele apontava, mas a gente ia antes, levava num carro descaracterizado, ele aprontava depois voltava para resgatar os cadáveres. Nesse deu um pouquinho de trabalho, mas ele tinha ido, porque um dia ele foi comigo, pediu para me chamar, nós saímos da delegacia, levamos ele até o local e ele errou ali, inclusive nós realmente sim, foi escavado, mas foi apenas uma questão de centímetro, né? Mas ele acertou. Foi feito esse levantamento com ele nos locais. De início, como eu já tinha falado, a equipe já tinha levantado, junto com as famílias, o local onde tinha sido encontrado o corpo, onde tinha sido visto pela última vez e o local onde ele residia. Depois que o Chagas confessou os crimes, nós resolvemos fazer a reprodução simulada desses casos. Fazia o quê? Devido à logística da coisa, a gente fazia um sistema, fazia o defensor público, o Ministério Público e a equipe. Saía 2 carros descaracterizados, 3, a gente fazia a própria Comissão de Direitos Humanos da OAB. Evitava fazer aquele tumulto de gente, aquela coisa todinha, para evitar até a questão de segurança da vida dele. Sim. Mas ele mostrava pra gente o local onde pegou o garoto, onde pegou todo o trajeto para onde ele foi, até chegar ao local onde deixou o corpo. Aí a gente comparava com o quê? A gente não tinha um laudo de local, que já tinha sido feito todo um estudo em cima de cada garoto. Você confrontava o local, a informação da família. Sim. Então, a diferença, às vezes era 30 metros, 50 metros, por quê? Fazia muito tempo. Tinha casa 91. Mas mesmo assim ele lembrava pelo menos a proximidade. Lembrava. Ele era rico em detalhe. Sim, ele era... Ele era uma pessoa que, se ele te observasse aqui, daqui a meia hora, ele te olhava aqui. Aí tu perguntava, Chagas, fulano de tal, o que é que ele estava?
ele estava com brinco, estava assim. Ele tinha uma memória. Ele era um bom fisionomista, sim, né? Sim. Ele lembrava das roupas das crianças. Do que carregava na mão. Que carregava na mão. Assim, eu vi em algumas entrevistas, né, que ele deu, algumas ele se diz inocente, e aí ele faz meio que assim, conta uma história, ele começa a contestar o que foi que aconteceu, e também eu vi que durante essa investigação, as pessoas achavam que era alguma seita, alguma coisa assim do tipo. Como é que vocês enxergam essa questão aí da visão que ele passa na mídia e o que a mídia tenta colocar de história nessa história dele aí? A respeito de seita. A equipe, na época, investigaram tudo. Sim. Investigaram, faz parte dessa equipe aí. Não ficou um trem de macumba que eles não visitaram. Conheceram, saber, para verificar, porque, como no caso de Altamira, no Pará, eles falavam muito negócio de uma seita. Sim. Aqui também, às vezes, o pessoal diz, não, é para tirar de seita, não sei o quê. Nós não encontramos nada que pudesse vincular Chagas a uma seita religiosa. Nada. Nenhuma conspiração. Na verdade, é que tudo era novo. Eu torno a bater nessa tecla, até para os colegas policiais experientes, delegados antigos, que foi os primeiros os primeiros casos que foram investigados por delegados experientes, nem eles acreditavam quando Chagas começou a confessar os crimes. O que nos respaldava era porque ele confessava e indicava o local e os cadáveres eram encontrados. E isso dava um respaldo porque era tão novo que colegas e dentro do sistema de segurança do Ministério Público também duvidavam que ele seria, porque era novo, não tinha serial killer aqui, foi o primeiro, aliás. Uhum. Aliás, ninguém acreditava, né? No estado do como Pará, caiu no Maranhão, o serial killer, né? Então, hoje ele é considerado o maior serial killer. Antes do Chagas, essa equipe da qual eu participei até o final, nós nós tínhamos 3 linhas de investigação. Aqui o problema da investigação aqui em São Luís, aqui na ilha, aconteceu por quê? Teve crime em São Luís, teve crime em Passo Lumiar, Raposa, então, Santa Ribamar. Cada jurisdição era diferente, município diferente, e nunca se juntou os mesmos casos num único caso. Como para uma só equipe investigar. Investigações paralelas. Entendeu? Então, no caso, depois que ele foi preso, ocorreram mais casos assim ou não, cessou? Nunca mais teve nenhum caso aqui. Tanto aqui quanto no Pará. Diferentemente de outros casos. Já haviam pessoas condenadas. No início da entrevista eu falei. Já haviam pessoas condenadas cumprindo pena, inclusive. Pessoas que estavam condenadas. Pessoas inocentes cumprindo uma coisa que não ele foram. Ele entregou o cadáver, ele confessou o crime, mostrou e encontramos os cadáveres. Qual era a principal assinatura do Chagas? Hematulação. Que é retirada dos órgãos genitais da vítima. A falange também era uma Tem algumas coisas que ele tirava. Tinha umas vítimas que ele tirava o pavilhão auricular direito, outro tirava a esquerda, um tirava o mamilo, outro tirava o outro. No caso, o Edvan Pinto Lobato, ele cortou um dedo. No caso do Elson Frazão, já cortou outro dedo. Ele fazia os pares, às vezes. A roupa ele cortava quando estava com camisa. Algumas roupas ele cortava. No caso do Jonathan, ele cortou metade e a parte da camisa da frente, que ela tinha uma estampa. Ela tinha uma estampa que era um portal com sino. Cortou a primeira parte, que foi encontrada no local do crime. Quando foi em junho, mais ou menos em junho, ele pediu para ir na casa dele de novo, novamente, e ele mostrou no pé de uma laranjeira lá, onde estava enterrada a cueca da vítima, e a outra parte da camisa, que depois você juntou. Essa parte é como se você tivesse rasgado um papel, só aquele papel que encaixa. Mesmo ele, depois de preso, ele lembrava onde estavam os objetos da vítima ou outros cadáveres? Eu acredito que nesse intervalo do dia 6 de dezembro ao dia 10 de dezembro, que ele ficou solto, esse dia seja muita prova. Muita. Porque o serial killer, muitos deles utilizam algum troféu da vítima. Para te ter uma noção, na época que ele foi preso, foi recolhido os objetos da casa dele. Dentro dos objetos tinha uma baladeira, um estilingue. Esse estilingue pertencia a uma das bichas chamadas Sebastião Ribeiro Borges.
que é o Cibar. Essa baladeira, uma vítima, um irmão de uma vítima, descreveu essa baladeira, dizendo que tinha feito com o Cibar, e sabia, eles fizeram uma marcação na baladeira, se por acaso algum garoto roubasse, ele sabia que era dele. Nós estávamos com a baladeira apreendida na delegacia. Que nós tínhamos encontrado, antes de cavar, de encontrar os cadáveres, nós tínhamos encontrado no teto, enfiado, né? É porque lá, como eu estava falando, o Chagas foi preso, todos os objetos da casa dele foram recolhidos pela delegacia. Roupa, documentos, objetos. Então essa baladeira estava junto com essas coisas. Então o garoto descreveu. Inclusive ele disse que tinha ferrado. Nós estávamos com a baladeira na mão, mas não sabia que estava ferrada. Porque ele pegou no amarradinho por baixo da baladeira, ele fez 2 cortes com uma serra. 2 marcações. 2 marcações com a serrinha de cortar ferro. E botou a linha e passou ele por cima. Ou seja, só conhecia quem tinha feito. Quem tinha feito. Porque ela estava escondida, estava camuflada. Então, ele contou. E essa baladeira estava com a cor do Chagas e pertencia a uma das vítimas. Ou seja, nós tínhamos uma prova material contra ele. Que um objeto que estava com a vítima foi apreendido na casa dele. Com a assinatura dele, inclusive, né? Quando a vítima foi encontrado o cadáver, essa baladeira não estava próximo do cadáver, não estava com a vítima, não estava lá no local do crime. Então, foi encontrado na casa dele. É isso que o Wilton está dizendo. Então, coisa assim que foi amarrando. Ó, no caso de... Nós encontramos um documento lá, que era um PIS, tinha 2 nomes de vítima. Que era o Bernardo, que foi um caso aqui no 5 de maio de 92. Esse Bernardo foi morto ali na região de São José. E outra vítima chamada Ailton. É uma vítima de Altamira, no Pará. Essa vítima chamava Ailton Fonseca do Nascimento. Um garoto desapareceu. Eu acho que ela foi encontrar as ossadas dela depois. Eu tive, inclusive, nesse podcast, estava ouvindo a respeito dessa vítima. Encontraram o corpo dela, levaram para Belém para fazer exame e perderam o corpo no caixão. Sim, quando eu estive... São dos casos lá de Altamira lá. Essa vítima, ele, na época, ele disse que parece que era irmão da namorada. Não, foi no dia do aniversário da namorada dele. Por isso que ela anotou no PIS. A gente fez o grafotécnico, que é uma prova material para verificar se aquela assinatura, aquela grafia... Coincidia com a dele? Coincidia com a dele. Então, o espírito aqui do ICRIM, a doutora Patrícia, fez o exame grafotécnico dele, deu positivo para o punho dele. Na opinião de vocês, o Chagas ele pode ter cometido mais crimes que ele ainda não revelou? Olha, eu vi o seguinte, ali é uma caixa de surpresa, porque ele só dava o que ele queria. Se a gente não tem prova material contra ele, é difícil dizer que não ou que sim. Mas ele começou a matar em 91, aqui no Maranhão. Foram Só que a partir do momento que ele começou a matar, até quando descobriram a verdade sobre ele tem uma janela aí de 12, 15 anos, né? Porque ele começou em Altamira, acho que foi em 90. Lá foi o primeiro que ele matou, foi em 90. Ao todo foram 90 quantas foi o primeiro mortes que ele homicídio dele, cometeu? segundo ele. Olha, ele confessou pra gente, aqui no Maranhão, ele confessou pra gente 30 crimes aqui no Maranhão, 14 em Altamira. Desses 30 aqui no Maranhão, o Ministério Público conseguiu oferecer denúncia em 28. 2 não conseguimos vincular nenhum garoto desaparecido, não tinha uma queixa de desaparecido. Então, desses 30, 28 Outros realmente... nós não encontramos cadáver, Sim. até porque a área, ele teve um que ele colocou numa área de mangue, e jacaré, e outros bichos, podiam, com certeza... Em Altamira Mas ele mostrou, inclusive, o local. Né? Em Altamira foram 11 mortos e emasculados, e 3 emasculações com sobrevivência. Eu sempre digo que a equipe, na época, eu dizia, olha, até o Chagas confessar, a investigação era coordenada pela equipe, né? A equipe dava os passos. Depois das confissões, a investigação ela teve que se adaptar à realidade dele. Por exemplo, ele estava recém, ele não gostava, todo final de semana ele queria dar uma volta, ele não conseguia ainda
ficar preso, né, naquele sufoco da prisão, ele lembrava de um, mandava chamar a equipe, geralmente ele mostrava no final de semana, porque ele queria dar uma volta. Ele usava isso de uma forma Pra de poder sair. sair. Sim, na ele prisão. fazendo aos poucos. A equipe já estava tão, porque eram cadáveres em cima de cadáveres, era histórico de violência em cima de violência, então já nós, né, claro, como ser humano, policial nenhum não é de ferro, nós tínhamos problemas psicológicos, nós já estávamos desgastados, mas mesmo assim era uma missão dada, missão cumprida, né? Então ele simplesmente de domingo pela manhã a equipe tinha que ser montada às pressas, se organizar às pressas, porque ele lembrou de um e nós não podíamos perder essa oportunidade da lembrança, porque no outro dia ele já não queria mais. E aí nós tínhamos que ele mostrar, levava ele até o local, eram 2 equipes, a gente dividia os carros descaracterizados para ir na frente, para ver como é que estava a segurança do local, ele não podia aparecer porque estava no auge, né? E aí sim, no outro dia, aí a gente conseguia montar as equipes de busca, o bombeiro, o pessoal da perícia tinha que estar presente. Então, eu digo que até ele confessar, antes das confissões, a investigação com a perícia criminal, com os levantamentos feitos em rua, com os mapas, todos os dados que foram colocados para a geografia criminal que o Wilton elaborou com maestria, a equipe mandava, né? Só que depois, com as confissões, nós ficamos na mercê dele. Era ele quem dizia o dia qual o cadáver, qual é a vítima que ele ia dessa vez entregar. Para você ter uma ideia, a polícia não tinha registro de muitos Nós tínhamos casos. Na época nós tínhamos 19 casos. 19 casos eram os casos que estavam lá como Vinculado à emasculados emasculação. ou sequestros, mas muitos casos Mas sequer a esse- família registrou o desaparecimento, porque achava que estava vivo. É o caso como o Desde garoto 19, já tinha uns que estavam condenados. Tinha criminosidade, Isso. arquivado. para a secretaria e a justiça Não estava tinha mais o que resolvido. fazer, já estava pronto. Então, para a justiça já estava Pra- finalizado. finalizado. Aqueles casos lá já estavam resolvidos, né? Então foi preciso, sim, refazer tudo com a confissão dele, com o encontro dos cadáveres, que isso era importante. Isso aconteceu lá em Altamira. Nós levamos ele a Altamira. Foi encontrado ossadas, né? Sim. Lógico, depois de muito tempo existe aquela... Mas isso é outra questão em Altamira. Que A gente muito tempo a gente está quase concluindo o nosso tempo, né? Mas eu tenho mais umas 3 perguntas para fazer para vocês, né? Mas trazendo assim pro cunho pessoal, né? Houve algum tipo de menção honrosa para vocês, ou a partir de acordo com o Estado, alguma coisa assim do tipo, no sentido de agradecer pelo serviço? Porque eu acredito o seguinte, que é um caso onde, de difícil descoberta, né? A gente vê que teve um marco na história do país e uma repercussão internacional. Então, houve alguma coisa desse tipo do lado do Estado para com vocês? O CUTREM, na época, fez só um decreto lá, um elogio público, através no Diário Oficial, aquela culturinha, elogiando o trabalho da equipe. Esse foi, acho que, o elogio que a gente teve, assim, em termos de... O Brasil mesmo em si, em termos do país. É porque o que acontece é o seguinte, o Estado do Pará, que é o caso de Altamira, que o caso deu uma repercussão muito grande, ele não reconhece o Chagas como sendo autor dos crimes do Pará. Ele não reconhece. Eles não reconhecem que foi ele que Tanto é que cometeu. não reconhece, nunca fizeram revisão criminal dos casos lá do Pará. Apesar que o Chagas confessa os crimes, a gente tem todo um laço temporal da época, que o Chagas estava em Altamira. E ele foi lá, mostrou Então, onde pegou e mostrou onde jogou os cadáveres, né? Onde colocou. Então, o país, ele não, devido ao Estado do Pará não aceitar isso aí, eu acho que ele não tem um reconhecimento assim, nível de país, de Brasil. Eu fui na Câmara, na Comissão de Direitos Humanos na época, defender esse caso, porque o pessoal de Altamira não queria aceitar. Na época que a gente foi convocado, foi o Diniz lá para essa comissão, e o pessoal do Pará, que estava convocado também para essa audiência, não compareceram, porque eles não tiveram coragem de nos encarar frente a frente, lá baseado nas provas materiais, porque lá é conversa com prova material. É diferente. Você confrontar, você estar com a prova material na mão, simplesmente dizer que é porque tem uma lesão com pressão cirúrgica.
Que é isso? Então, esse reconhecimento, eu sei que para a perícia em si, o caso dos meninos emasculados foi um marco. Foi reconhecimento da perícia. A perícia cresceu muito depois disso. Hoje nós temos a IPCA ali, que foi criada a partir desse acordo do Brasil, que auxilia demais nas investigações contra crimes contra a criança, que é um marco que a gente orgulha muito de ter participado desse caso, porque a gente conseguiu elucidar. Eu sei que eu estava iluminado, porque é um trabalho complicado. Eu não sei porque esses casos de serial killer, parece que eu tenho um chama para eles, porque logo depois eu trabalhei no caso do Corumbá, que foi o serial killer internacional também, que matou vários turistas. Isso pode ser tema de um próximo podcast, já fica o convite aí de contar. Eu trabalhei na época, não sei se você ouviu falar no caso do Donato Brandão, eu tive a oportunidade de trabalhar naquele caso também, inclusive eu fui à perícia na casa do Donato na época, assim que eu tinha entrado na perícia. E no ano passado, por coincidência, eu consegui chegar em mais um serial killer, que é um caso que o cara matou 2 mulheres. Eu estava de plantão, fui chamado para um local, ali perto também, depois da Agroluta. E nesse caso, quando eu estava lá no local, nos informaram que uns meses atrás tinha encontrado outra mulher, naquela mesma situação, despida. E eu cheguei no instituto, fui procurar quem foi o perito que fez, que eu mandei mensagem no grupo, porque na mesma hora um resolveu, não, foi o filho, ele me passa só, me dá as coordenadas do local. Cara, quando eu joguei, um tinha sido aqui e o outro 18 metros de distância. O mesmo modo operante, mesma assinatura, que é tudo. Aí eu, de imediato, eu fiz um documento para o meu chefe, que era o Robson, Dr. Robson. Aí ele convocou logo a delegada, na época, a Viviane Fontenelle, que é a delegada da mulher, chamava, tem uma reunião, fomos para o local, um foi aqui, outro foi aqui, que eu fiquei discutindo, e ela caminhou em cima. Ela com 20 dias conseguiu chegar no cara, e o cara confessou 2 crimes. Então, tu podes afirmar que o Francisco das Chagas ele foi o estopim para tu ter essa mudança na tua vida pessoal. E, assim, como tu falaste, né? Teve outros casos que tu pesquisaste aí, estudaste e investigou também, conseguiu chegar no crime por causa dessa evolução que houve no caso do Francisco, né? Sim. No sentido pessoal, de que forma, e essa pergunta fica para vocês dois, né? Para a gente poder encerrar o nosso podcast. De que forma esse caso do Francisco das Chagas trouxe para o lado pessoal de vocês como mudança de vida? Olha, o Chagas em si, o caso dos meninos emasculados, a gente se orgulha por, apesar que teve muita vítima, um sofrimento para as famílias, a gente conseguiu, em termos pessoal, tirar uma pessoa numa periculosidade que ele tinha, porque ele ia continuar matando. Porque o serial ele só tem 2 situações que ele para, ou quando ele é preso, ou quando ele é morto. Então, nós conseguimos prender e evitar que muitas outras famílias viessem a sofrer o que aquelas famílias sofreram. Entendeu? Então, para mim, o orgulho maior é esse, de conseguir tirar, fazer parte de uma equipe e conseguir tirar o maior serial killer do país de circulação. No seu caso, doutor Eduardo, qual foi a mudança assim, que trouxe para a sua vida pessoal depois desse caso de investigação do Francisco? Não, da mesma forma que o Wilton, né? Primeiro foi ter integrado a equipe, ter sido chamado, na verdade, foi um dos primeiros policiais a integrar a equipe, fui eu, né? E a gente, desde o início, antes de Chagas, antes de tudo, né? Quando a gente ainda estava engatinhando nos trabalhos de montagem, análise dos inquéritos, dos laudos e das lesões, que a gente começou por aí, né? E uma satisfação pessoal, primeiro, que eu tirei também, aquilo me incomodava, eu fui, inclusive, indicado para a equipe policial, porque eu já tinha muitos dados dessas eu cheguei a investigar a família das crianças, ir na escola das vítimas, ia na casa dos pais, sabia os pais que eram alcoólatras, sabia os pais que usavam droga, sabia até notas, eu cheguei a checar várias, a vida
na escola, na vida escolar das crianças, né? Companhias, então eu tinha muitos dados e por isso eu fui indicado para integrar a equipe. Então, o orgulho foi muito grande, até porque conheci pessoas que sem eles, isso aqui foi um trabalho de todos nós. O doutor Marco Aurélio, hoje, foi ele quem, na parte do Ministério Público, né? O promotor na época coordenava, do delegado Diniz também, cara muito determinado, a equipe toda foi uma determinação. Então, uma grande satisfação. A minha vida como policial, né? Passei muitos anos na polícia e para mim foi uma das melhores, da maior idade, mas foi ter conseguido, como o Vitor falou, tirar de circulação uma criatura que não teria outro meio de parar, salvo preso ou morto, né? Então, estamos chegando ao fim. Fica aqui o convite para trazer outras histórias, né? Fica um convite aí para a gente poder conversar mais um pouco. Eu acredito que tem muito mais detalhes. Muito longo esse aqui. Isso aqui é um assunto para a gente passar aqui 3 ou 4 horas conversando, contando todos os detalhes, né? Agradecer também por disponibilizar o tempo de vocês, né? Alguém gostaria de deixar alguma mensagem a mais para trazer aqui para o nosso podcast? Alguma recomendação? Olha, a perícia em si, a gente torce muito que no governo do Estado invista mais na perícia, todo o sistema de segurança, mas a perícia é de extrema importância para a situação dos crimes, porque é a prova material. É aquela coisa que você tem, quando faz, consegue a prova, ela é incontestável. Apesar que toda culpa pode ser contestada, mas é a prova que vai garantir que você está colocando um criminoso atrás das grades ou tirando uma pessoa inocente que está pagando por um crime que não fez. Então, a perícia ela tem esse papel de olhar para o grande e olhar para o pequeno. Que a perícia ela não tem isso. Está errado, está certo, está certo. Quando chega num local, pode ser um rico que esteja errado, mas pode ser um pequeno também que esteja errado. Então, a gente não olha para a cara, olha para os dados materiais e como aconteceu o caso. Então, isso é o que mais me orgulho na perícia. Eu vou fazer 24 anos de perícia. Eu gosto da perícia, gosto de fazer esse trabalho de quebra-cabeça, buscar, conversar. Eu gosto sempre de dizer, eu gosto de conversar com os mortos porque eles falam muito. A pessoa, como que o morto fala? Fala demais. Ele te diz tudo, agora tem que saber falar com ele. Buscar a prova material. Aqueles meninos me contaram muita coisa. Quem matou, como matou. Quantas vezes nós voltávamos lá no local do crime, né? Sim. E ficava nos colocando na posição de vítima e de suspeito, olhando para aquele lugar ali, horas e horas. Voltavam 3, 4 vezes. Às vezes voltava 2 vezes no mesmo dia, só para ficar olhando para o local. O local do crime fala, né? Para entender a história um pouco, entender né? A história. Às vezes eu chego num local de crime e fico só observando. O pessoal diz, você não vai trabalhar não, porque a gente está trabalhando com a mente primeiro. Observando, analisando. É um trabalho mental, né? Analisar o cenário, ver as possibilidades, sim. né? De fato. Semana mesmo eu estive num local aqui em Bacabeira. Foi um caso assim bem... Uma vítima de homicídio, o cara matou, enterrou. E eu levei o detector de metal. Aí me disse, não, eu estava olhando o vídeo, eu vi uma árvore assim, fui pesquisar ali por perto, não achei esse projeto perto. Nossa. Já 6 meses depois. Então, você encontrou o local onde foi executado. Então, a prova material, quem sabe buscar. Na verdade, a perícia, existe um laudo, um exame de morte, né? Laudo de local de morte violenta, não é isso? Que é a perícia é a parte mais importante, né? Porque o exame do local da morte violenta, ela diz tudo. Tanto que você voltou, meses depois encontrou 3 projetos. Então, foi uma perícia que não foi feita. A gente tem uma grande cultura aqui no Maranhão, curiosidade. No Brasil, em geral, o pessoal mexe no local do crime, mexe no cadáver. Então, a própria polícia que chega primeira, ela que deve preservar até a perícia chegar, que é importantíssima a preservação do local do crime. Nós tivemos muito esse problema na época, porque o pessoal pisa
mexe e toca no cadáver, às vezes, ou mexe num objeto que pode ser objeto de perícia, né? Então, a perícia, como ele diz, a perícia, ela é tudo. Fundamental, né? Ou fundamental, ou parte daí, né? Uma perícia bem elaborada, um laudo técnico bem aprofundado, ela ajuda a investigação, né? Em todos os sentidos. A perícia, no caso aí, decide o rumo, né? Consegue Pode decidir o rumo, exatamente. né? Pode trazer a mudança, pode inclusive funcionar como uma direção para uma prova, né? Então, é muito importante realmente o trabalho da perícia. Então, Wilton, obrigado. Nós estamos à disposição, qualquer coisa lá no ICRIM. O ICRIM é uma porta aberta para todo mundo, se quiser fazer uma visita para conhecer nossas estruturas e conhecer como é o trabalho pericial, está lá aberto. Interessante, vou fazer essa visita. Gostaria de agradecer a sua presença, Wilton, doutor Eduardo, obrigado pela presença de vocês dois para trazer esse caso de volta, né? E fica o convite aqui para você seguir o nosso projeto. Por favor, se inscreve no canal, deixe seu like se você gostou dessa entrevista. Se você gostou de trazer esse outro ponto de vista a respeito desse caso que ficou muito conhecido no país, você vai conseguir encontrar outros documentos na internet, vídeos, mas eu acredito que essa entrevista ela trouxe um ponto de vista diferente para você. Então, me segue nesse projeto, se inscreva no canal, deixa seu like aí e vai acompanhando a gente para nesse grande projeto. Nós estamos começando o nosso projeto de podcast. Eu tenho certeza que vai trazer e vai agregar muito para você, beleza? Então, fico por aqui. Vinícius Pereira te agradece a presença nesse vídeo. Não se esquece de me seguir nas redes sociais, med.marcos. E você também pode falar aí com os estúdios Dell se você tem interesse em trazer o seu podcast. Então, estamos aqui direto do Estúdio Dell. Fica um abraço. Valeu!